Como fazer um plano de aula de acordo com a BNCC. Você está buscando aí uma forma de fazer o seu plano de aula completo? Você chegou no vídeo certo. Não sabe como fazer um plano de aula? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos terminar a construção do nosso plano de aula. Na aula 1 a gente estudou a BNCC no campo do componente curricular matemática. Na aula 2 a gente estruturou todo o nosso plano de aula. E nessa aula, que é a aula 3, nós vamos colocar em prática o nosso plano de aula. Não basta saber fazer o plano de aula, é preciso saber colocar em prática em sala de aula. Tá beleza? E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico e assim se tornar um profissional melhor, mais confiante, mais didático e assim aprimorar as suas habilidades profissionais no campo da docência. Te convido também a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo no grupo da escola, da faculdade, do colégio, da universidade e assim compartilhar conhecimento. E eu te convido também, a deixar nos comentários perguntas, dúvidas, questionamentos, temas de vídeos para que a gente possa implementar e favorecer a aprendizagem. Então, te convido desde já, a separar o teu material didático, caneta, lápis, o teu planejamento, liga o computador e vamos iniciar esse processo pedagógico, beleza? Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, tá certo? Esse é o terceiro vídeo onde a gente está falando sobre como montar um plano de aula do componente curricular matemática. Tá legal? A gente já fez o vídeo 1, onde a gente falou sobre o conteúdo da matemática na BNCC, já montamos o nosso plano de aula, a estrutura dele completa, habilidade, componente curricular, objeto de conhecimento, competência. E agora nós estamos na parte 3 e a gente vai colocar em prática o nosso plano de aula. A gente estudou a BNCC, estruturou o plano de aula e o mais importante de tudo isso, colocar em prática o nosso plano de aula. Então vamos lá. Te convido também a assistir as últimas 2 videoaulas para você entender a dinâmica do nosso plano de aula e das nossas aulas. Te convido também a participar da Maratona Planos de Aula, que é vários vídeos, uma série de vídeos, onde você vai aprender a montar plano de aula de português, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física, religião. A gente já fez o de português e o de matemática, e vamos lá. Estamos na parte 2, já montamos tudo, vamos lá. Dados da aula. Primeiro, conhecimentos prévios trabalhados. Para a gente realizar a atividade que a gente vai trabalhar, precisamos do conhecimento da adição e da subtração bem definidos. E os demais conhecimentos matemáticos aprendidos no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Metodologia, introdução e a contextualização. Preparando o ambiente. Através de uma conversação e exemplos dos acontecimentos da atualidade, analisar e refletir acerca do convívio e a participação social de cada pessoa na sociedade, aplicando esse conhecimento na realidade do educando. Essas realidades incluem evento da igreja, festa comemorativa, narrativa de futebol, modalidade esportiva, filmes, desenhos ou qualquer outra vivência que haja nexo. Dependendo da sua realidade, você pode colocar essa informação ou não. Por quê? Contextualizar já é uma ação do professor. Eu coloquei aqui no plano de aula para ficar claro o que você precisa fazer em passo a passo, em tópico a tópico. A contextualização é aquele momento que você chega na sala de aula e vai apresentar o conteúdo para o aluno, sendo que esse conhecimento vai ser aplicado na realidade do seu educando. Existe uma teoria conhecida como teoria do ensino significativo de David Ausubel. Mas quem é esse autor? Esse autor fala sobre o ensino significativo, onde as vivências do aluno devem ser preservadas para que possa ele adquirir novos conhecimentos. Quando aplica essas vivências nos conhecimentos escolares apresentados, realizando uma coragem e aprendendo novos conhecimentos. Essa ação acontece quando o professor inicia uma contextualização. Por exemplo, como você já sabe, a atividade que a gente vai trabalhar vai falar sobre as contas na realidade do cotidiano, no mercantil, sobre dinheiro, sobre compras. Normalmente a gente chega na sala de aula falando sobre compras. E aí, galera, essas bilhas de vocês estão tão caras. E aí, quanto foi essa caneta que tu comprou? Professor, eu comprei por 50 centavos. 50 centavos? Pois se eu te der R$2, tu vai conseguir comprar quantas? Já todo mundo já fica esperto, entendendo ali, que a gente já está iniciando a nossa atividade com um problema e não existe nada melhor do que iniciar uma atividade com a problematização.
Porque é o problema que desencadeia a curiosidade. E quando se tem curiosidade, buscamos a solução. E quando encontramos a solução, alcançamos o quê? Conhecimento. Então a nossa aula deve ser pautada sempre nessa contextualização, problema e resolução desse problema. Legal? E aplicar na realidade do aluno. Todos os alunos têm vivência. Os alunos não chegam sem nenhum tipo de vivência. Eles têm vivência no apartamento, na casa, na vila onde eles moram, na igreja, no esporte, naquele jogo de futebol que eles têm na rua, quando eles estão brincando, se divertindo, quando vão ao shopping, quando estão no ônibus, quando estão a caminho da escola. Existem várias vivências, a gente precisa ter cautela para a gente colocar esses exemplos dentro da vivência deles e assim alcançar conhecimento. Metodologia e desenvolvimento. Trabalho em equipe, dupla ou trios. A minha estratégia que eu vou utilizar aqui é um trabalho em equipe. Atividade. A atividade deve começar com a divisão da turma em duplas ou trios, a critério do professor. Logo após, o professor deve realizar a explicação da atividade com toda a turma, realizando perguntas problematizadoras sobre o tema, revisando as operações de adição e subtração, incentivando a participação dos alunos. A atividade deve ser finalizada com a correção das atividades em grupos, correção geral do professor, que é aquela correção como toda a sala. Então, a gente já sabe o que a gente vai trabalhar. Vamos dividir primeiro a sala em duplas ou trios, né? Porque possa ser que a sala não se encaixe toda em dupla, né? Em relação no processo de divisão, ou em trios. É engraçado que quando eu chego na sala, não sei se acontece na sua sala, quando eu chego em sala de aula, eu falo assim, pessoal, vamos dividir a sala em duplas aos alunos. É dupla de 2 ou é dupla de 3? Se acontece isso na sua sala, bota aqui nos comentários. Ah, lá na minha sala acontece. E um dia aconteceu um exemplo ainda mais engraçado. Coloca aí pra mim rir também, pra gente se divertir. Mas duplas é 2. Trios é 3. Então vamos lá. Primeira parte. Introdução ao conteúdo. O professor dá início à aula retratando sobre o convívio social, que é a contextualização. Após o processo de introdução, aplicar o conhecimento dos alunos na realidade do conteúdo, vivências. Depois da compreensão dos alunos pelo conhecimento introdutório, apresentado pelo professor, ele deve explicar como vai ser a realizada a atividade. Caso necessário, o professor pode passar um vídeo. Na sua escola, pode passar um vídeo? É um data show? É uma aula online? É uma aula remota? Passa um vídeo para favorecer o conhecimento deles. A gente vai utilizar um vídeo aqui, coloquei lá no referencial teórico que a gente utilizou. Entendeu? Porque a gente pode utilizar esse recurso. E vamos lá, atividade parte 2. Os alunos divididos em duplas ou trios devem realizar as atividades da página 106, 107, 108 dos livros didáticos da turma de matemática, fonte do livro tal, respostas e cálculos do caderno. A fonte do livro é aquela que a gente baixou lá. Isso no meu caso, no caso do plano de aula que eu montei. Se o seu livro é outro, você baixou outro, escolheu outro, então você vai aplicar as técnicas que eu vou ensinar aqui já no livro didático que você escolheu. Serão feitas perguntas norteadoras e problematizadoras para a turma como um todo, em vários momentos da aula, a fim de verificar a compreensão dos alunos sobre o assunto abordado. Vamos subir aqui, ó. Realidade do aluno, problematização e contextualização. Durante a contextualização, o professor precisa realizar perguntas problematizadoras, porque são as perguntas que vão despertar a curiosidade do aluno. O professor ele não vai chegar em sala de aula, pegar o piloto dele, lá no quadro branco, botar a primeira questão, realize as adições. Aí coloca A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L até o final do alfabeto e vai se sentar na mesa não. Professor não faz isso não. O professor ele chega problematizando. Pessoal, vou criar aqui uma situação. O pessoal estava passando ali na bodega, aqui na esquina, perto da escola, e eu percebi lá que uma caneta, deixa eu ver outro exemplo aqui, que um grampeador, ele custa R$2. Mas eu fiquei com a dúvida. Se um grampeador é R$2, eu vou comprar 3 grampeadores por quanto? Aí fica todo mundo olhando para o outro porque é um problema e dentro deles, intelectualmente dentro deles, eles sabem como resolver, né? Porque eles sabem que
eu acho que é uma edição. Às vezes eles não conseguem transcrever para um papel, mas intelectualmente eles já brilharam a ideia ali. Aí eles vão tentar resolver esse problema. É assim que inicia uma aula, com a problematização, com o questionamento. Que é a partir desse questionamento que a gente vai pegar a sala para si em relação ao conhecimento e assim agregar aquele conteúdo didático escolar que a gente quer passar para eles. É assim que a gente faz. Tá legal? Se você é um acadêmico, tá certo? Não tem vivência em sala de aula, vai primeira vez para a sala de aula, calma, paciência, respira fundo. E um conselho, somente a prática vai te aperfeiçoar enquanto professor. Você vai errar? Erra, vai errar. Quem é que nunca errou? Vai, às vezes, confundir conteúdo? Vai, normal. Vai esquecer algum material? Vai, normal. Mas é com a prática que você vai se aperfeiçoar e se tornar um professor nota 10. Tá certo? Busque sempre novas metodologias, novas estratégias que vai dar certo. E quando você começar a contextualizar, conversar com os alunos, você vai ficar mais tranquilo, mais relaxado, vai respirar mais fundo e vai conseguir. Estamos todos aqui pela educação. Tá certo? E se você é um professor que já está trabalhando, mas está querendo se aperfeiçoar na educação básica, querendo se aperfeiçoar na BNCC, paciência também. Eu sei que realmente ali você vê a BNCC, você se assusta. Mas como sempre, é um conectivo. Paciência. Conclusão, o professor deve finalizar a aula comentando, aplicando e integrando todos esses conhecimentos na realidade do educando. Interdisciplinaridade. Recursos. Existem 3 tipos de recursos: humanos, didáticos e materiais. Humanos é quando existe o contato 1 a 1, estratégia de conversação, discussão e socialização. Didáticos, vídeo retroprojetor ou TV ou notebook. Você vai utilizar um desses recursos? Se sim, você coloca. Se não, você não coloca. No caso, eu vou utilizar vídeo retroprojetor ou TV porque eu vou colocar o vídeo. No caso de uma aula remota, a gente vai utilizar, os alunos vão utilizar os seus celulares. Materiais, caderno e lápis. Agora vamos para a avaliação. Eu já fiz aqui no canal um vídeo só falando sobre o processo avaliativo, né? Os tipos de avaliação. Temos diagnóstica ou avaliação inicial, formativa e avaliação somativa. Formativa e somativa. Todo início de um novo conteúdo, avaliação diagnóstica e formativa. Durante um processo educacional, avaliação formativa. Quando a gente faz uma avaliação para classificar, aprovar ou reprovar, avaliação somativa. E no mais é isso. Como a gente vai iniciar um conteúdo novo, que é uma unidade nova no livro, através de uma análise observatória, verificar o desenvolvimento e participação dos alunos, assim como o seu envolvimento na interação no decorrer das atividades. A gente vai fazer uma avaliação diagnóstica para identificar se eles sabem ou não sabem. Como a gente vai fazer uma análise observatória, essa análise observatória é na realização da atividade e na resposta das perguntas problematizadoras, assim também como sua participação. E a avaliação formativa, através das perguntas-chave problematizadoras encontradas na atividade da parte 3, descobrir os possíveis conhecimentos aprendidos pelos alunos. Serão levados em conta participação, realização, atividade, participação. Serão levados em conta participação, realização da atividade, assiduidade, atenção e comportamento. Lembrando que a avaliação não foi feita para reprovar, mas para identificar o que o aluno sabe e o que não sabe, para que nós, professores, possamos estabelecer metodologias e estratégias para favorecer o ambiente de aprendizagem. É para isso que serve a avaliação. Inclusive, a avaliação serve também para eu saber se eu estou sendo um professor eficiente ou não eficiente. Referencial bibliográfico é indispensável no seu plano de aula. Indispensável, indispensável. Não pode errar no referencial bibliográfico. Indispensável, mais uma vez. Se você vai por seleção pública, ou seja na escola particular ou seleção pública, indispensável referencial bibliográfico. Fonte do vídeo, como é que você coloca? Nome do vídeo, aí o nome do vídeo, o nome do canal, o ano, disponível, você coloca aqui o link e acesso no dia tal. Fonte do livro, tá aqui, ó. Desse jeito aqui. Vamos abrir aqui o livro. Pessoal, peço desculpa se vocês estiverem escutando algum som de fundo, tá certo? É porque os vizinhos colocaram um som agora. Mas não vai atrapalhar o nosso processo pedagógico. Deixa eu baixar aqui, ó. Tá aqui o referencial teórico para a gente encontrar o livro, ó. Essa é a informação aqui. Procura no seu livro para ver se você encontra.
só colocar do jeito que está aqui lá, tá certo? Ah, professor, mas o meu livro não tem. Não precisa se preocupar que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar. Olha aqui, ó. Você coloca primeiro o nome do autor do livro, o nome da editora, no caso editora, e o nome do livro aqui, que é Telar e Ciência, sexto ano, ensino fundamental, anos finais. Repete novamente o nome dele, Helena Paca, porque você vai encontrar ali o nome do coautor, da editora, da responsável pela edição. Terceira edição, São Paulo, Ática 2018. Disponível em, você coloca o link também. Se você achar, se você não encontrar, não precisa colocar. Base Nacional Comum Curricular. E também coloquei aqui as diretrizes curriculares referenciais que eu encontrei na internet. Tá legal? Então são essas 4 informações indispensáveis que você deve colocar no seu referencial bibliográfico. Lembrando sempre, primeiro nome do autor, depois do nome do autor, nome do livro ou nome do vídeo, depois do vídeo, depois desse nome você coloca o nome do canal do YouTube, ou você vai reforçar ali onde foi publicado, editora, botou o ano, pronto. Como você ficou comigo até o final, você vai receber um super bônus. Lembrando que, ó, como o meu livro tem suas próprias atividades, que foi o livro que eu escolhi aqui, né? Tá aqui, páginas 106, 107, 108. Meus alunos vão fazer essa atividade no livro deles. Ou vão copiar no caderno, depende da realidade da sua escola. Mas se você levar uma atividade extra, você tem que anexar aqui, ó. Anexo, atividade, colocar toda a atividade aqui que você vai trabalhar. Ou você coloca aqui a atividade que você vai trabalhar em lousa juntamente com seus alunos. Super bônus. Primeiro, existe algo chamado de teoria das múltiplas aprendizagens e teoria do ensino significativo, que aqui no canal já tem um vídeo específico para cada um desses tópicos. Então vai lá assistir. Quando a gente vem tratar de matemática, quando a gente vem falar da matemática, a gente também tem que entender que alguns alunos eles vão ter uma afeição, uma aptidão para aprender matemática com bastante afinidade e outros não vão ter tanta afinidade com matemática. Eu me lembro que eu tinha um amigo meu no ensino médio que ele era muito bom em matemática, mas ele não se tornou matemático. Enquanto que eu, que não sou tão bom em matemática, hoje eu também trabalho em alguns momentos dando aula de matemática. Vocês viram a diferença? Por mais que eu não tenha afinidade, como o Claudemir, que era um amigo meu, tinha, ou tem ainda, não sei, eu não tenho mais contato com ele, eu dou aula de matemática. Ah, mas a gente está falando de afeição. Aprender, todos aprendem. Mas afinidade e aptidão para aquilo, alguns têm, alguns não têm. Isso é genético. Já expliquei bem em detalhes nos vídeos que eu já fiz, nos vídeos passados. Inteligência lógico-matemática. É aquela inteligência onde o aluno tem uma afeição muito forte com o lógico e com a matemática. E por essa razão ele vai se destacar no ambiente matemático. Visual espacial, porque ele vai ter uma visão em relação a essa memória fotográfica, também em alguns sentidos, em alguns exemplos, onde ele vai ter uma visão mais ampla da situação, compreendendo através dos objetos, das formas geométricas. E uma inteligência interpessoal, trabalhar no coletivo. Na atividade que eu trabalhei aqui, você vai trabalhar essas três inteligências com maior ênfase, o que não exclui as outras 7, porque nós temos 7 habilidades, 7 inteligências. Então a gente também tem que se atentar a essa informação. Mas por que eu estou passando essa informação para você? Porque em algumas seleções estão sendo cobradas essas informações no plano de aula. No seu plano de aula você vai desenvolver qual tipo de inteligência? Aí tem pessoas que falam cognitiva. Não, toda atividade que a gente faz vai desenvolver a atividade cognitiva e a inteligência intelectual. Mas quando a gente fala a nível de múltiplas aprendizagens, inteligência lógico-matemática, visual espacial e interpessoal. E a teoria da aprendizagem significativa fala sobre a ancoragem de conhecimento. Nossos alunos eles chegam com vivências. Através da contextualização do professor, essa inteligência vai ser fixada, vai ser aproximada, os alunos vão conseguir aprender esse conhecimento e aplicar na sua realidade e assim alcançar conhecimento. Professor, preciso colocar isso no meu plano de aula? Precisa colocar não, tá certo? Só se for necessário, só se a sua escola precisar ou na sua seleção precisar. No mais, isso aqui é uma informação extra para você, que você possa se tornar um profissional melhor, um acadêmico melhor e assim alcançar
o seu máximo potencial em ensino-aprendizagem, ensinando os seus alunos e aprendendo novos conhecimentos e favorecendo ambiente de aprendizagem. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, compartilhe esse vídeo com aquele professor que não sabe, que não conhece a BNCC, não sabe como é que monta o plano de aula. Compartilhe esse grupo no grupo da faculdade. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para você receber mais conhecimentos didáticos. Até o próximo vídeo e valeu!